a janela do aplicativo. Mas enfim, então vamos lá, pessoal. Então o que nós vamos ver hoje, né? Hoje nós vamos ver fórmula de resolução de equações quadráticas, que aqui no Brasil todo mundo chama de fórmula de Bhaskara. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre, tá? Mas é isso daí, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver como que isso funciona, o que é o fim disso. E vamos lá. Então, pessoal, a fórmula de resolução de equações quadráticas, que no Brasil é conhecida como fórmula de Bhaskara, permite-nos resolver qualquer equação quadrática, sendo ela completa ou incompleta. Então, qualquer equação quadrática que a gente tomar, a gente consegue resolver ela por meio dessa fórmula, tá? Essa fórmula de equações quadráticas. De resolução de equações quadráticas, né? Só que é interessante a gente demonstrar isso, ver de onde que isso sai, né, e por que isso é válido. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, lembrando, né, que a gente já viu desde o começo que a gente começou a estudar equações quadráticas. Qual que é a forma geral de uma equação quadrática? É essa forma aqui, ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Muito bem? Todos estão lembrados disso daí? Uhum. Então, muito bem, pessoal. Essa é a forma geral. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos dividir todos os termos, todos eles, por a, que é o coeficiente aqui do x ao quadrado. Tá? A gente vai dividir todo mundo por a. Então, dividimos por a ambos os membros da equação. Então, foi isso que eu fiz. Ax² por a, bx por a, c por a e até o zero também por a. Tá? Então, isso Mas agora. como que divide o zero? O zero você dividiu o zero por a. Né? Zero dividido por a dá zero. Né? O que não pode é fazer a dividido por zero. Né? Divisão por zero que não existe. Então não precisa nem dividir o zero. Mas Vai como... dar Juninho, você tá zero. gravando, Juninho? Oi, tô gravando. Tá gravando? Tô. Beleza. Como eu dividi todos os membros, então inclusive o zero também foi dividido. Tá? Ok? Beleza, Ferreira? Ok. Ok. Então, próximo passo, ó. Então, esse é o resultado. Ó. Dividimos ambos os membros da equação por a. Então, ficou assim, ó. Ax² por a. O a simplifica com a, então fica só o x ao quadrado. O b sobre a, x, vai ficar dessa forma, né? O c sobre a também. E o zero dividido por a dá zero. Ok? Muito bem. Então, temos isso daqui. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Isolamos o termo independente. Então, tá vendo o que ele fez aqui, ó? Ele subtraiu o menos c sobre a em ambos os lados da equação. Só que isso é a mesma coisa que a gente fala do passar para lá e trocar de sinal. Na verdade é isso, tá? Em algum momento eu já devo ter comentado isso com vocês. Tá? Então ele subtraiu c sobre a em ambos os lados. Então aqui mais c sobre a menos c sobre a some. Então vai ficar x ao quadrado mais b sobre a x igual a menos c sobre a. Que é a mesma coisa de trocar o c sobre a de membro, ok? Então até agora aqui, o que é, parece com o que a gente fazia antes? Com completamento de quadrados. Completamento de quadrados não era a mesma coisa, não era esse mesmo processo? A gente primeiro não isolava o termo independente? Então vejam só, a fórmula de Bhaskara ela se origina do completamento de quadrados. Tá? É uma forma geral de completamento de quadrados. Então já a gente vai ver onde que isso vai chegar. Então, muito bem, pessoal. Isolamos o menos c sobre a. Qualquer dúvida é só falar, tá? Próximo passo, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai completar o quadrado dessa equação aqui, tá? Nós vamos fazer o completamento do quadrado. Então, aqui eu sei que é o primeiro termo ao quadrado. Então, quem será o primeiro termo? X, né? Raiz de x ao quadrado é x. Então, o primeiro termo é x. O segundo termo, pessoal, o que eu preciso? Nós precisamos de duas... Eu sei que esse cara aqui é 2 vezes x vezes alguém, porque é o segundo termo, né? Então, 2 vezes x vezes alguma coisa é igual a b sobre a x, certo? Ok? Qualquer dúvida, só parar. Me fala que eu paro a gravação, tá?
Aliás, que vocês ligam o microfone que eu paro a explicação. Então, quem será esse cara, pessoal? Que multiplicado por 2x resulta em b sobre ax. Vamos ver quem que é? Vamos ver quem que é. Esse cara vai ser o b sobre 2a. Por que, professor, o b sobre 2a? Pelo seguinte, ó, eu tenho 2 vezes x vezes alguém que tem que dar b sobre ax. Esse cara tem que ser o b sobre 2a. Por quê? Porque eu vou simplificar esse 2 com esse 2, né? Está multiplicando e aqui dividindo, né? Sobre a divisão. Então, se eu simplificar esse cara com esse cara, vai ficar o quê? Vai ficar x vezes b sobre a, que é igual a isso daqui, né? b sobre ax, ok? Então, o termo faltante aqui, a interrogaçãozinha, é b sobre 2a, ok? Alguém não entendeu? Beleza, todo mundo, então? Tranquilo. Muito bem, pessoal. Então, o termo faltante aqui é o b sobre 2a. Então, o que nós fazíamos lá no completamento do quadrado, né? Nós pegávamos esse termo faltante, né, que nós encontramos, e adicionávamos o quadrado dele em ambos os lados da equação. E é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar x ao quadrado mais b sobre ax mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. O que é isso, professor? É o quadrado de b sobre 2a. b sobre 2a ao quadrado, eu tenho que fazer tanto o quadrado do numerador quanto o quadrado do denominador. b ao quadrado dá b ao quadrado. 2a ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado. Então, quadrado de b sobre 2a é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Só que se eu somo de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Então, também adicionei o b ao quadrado sobre 4a ao quadrado aqui, tá? Na apostila, ela colocou dessa forma aqui, tá? Antes do menos c sobre a, mas tanto faz, ok? Poderia ter colocado menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, fizemos isso, adicionamos o quadrado desse cara aqui. Muito bem, próximo passo. Eu já coloquei aqui, né, para evidenciar que é o quadrado de b sobre 2a. Muito bem, pessoal. Então, próximo. Agora, o que nós fizemos? Ó, tiramos o MMC no segundo membro, que é esse membro aqui. Ó. Aqui nós tínhamos isso, né? Então, isso daqui virou isso daqui. Ó, tá? Então, vamos lá. Qual é o MMC entre 4a ao quadrado e a? Vai ser o 4a ao quadrado, ok? Lembra quando a gente fazia lá MMC de polinômios? Lá no ano passado, o que a gente fazia? A gente tem 4a ao quadrado. Primeiro, a gente tira o MMC entre os coeficientes. Aqui seria 4 e 1. Então, o MMC entre 4 e 1 é 4. Coloquei aqui. Agora, a gente via, se a gente tinha potências de mesma base, que nem aqui a gente tem a ao quadrado aqui só o a gente pegava aquela que tinha o maior expoente. Então, por isso a MMC é 4 ao quadrado. O expoente 2 é maior do que o expoente 1. Né? Muito bem. Então, o MMC é 4 ao quadrado. Agora a gente vem. 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado dá 1. 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Coloquei aqui. 4a ao quadrado dividido por a vai ficar 4a. 4a vezes c dá 4ac. Então, menos 4ac. Então, tiramos MMC e chegamos nisso daqui. Beleza para todo mundo? Sei, Juninho. Beleza, então. Beleza, Juninho. Então, tá bom. Então, tiramos MMC. Próximo passo. Fatoramos o primeiro membro. Então, pessoal, agora isso daqui, esse cara aqui, ó, ele é um quadrado, é um trinômio do quadrado perfeito, né? Esse cara aqui, ó. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever ele na sua forma fatorada. Então, tirei o quadrado do x ao quadrado, tirei a raiz, né, do x ao quadrado, ficou x. Tirei a raiz do último, né, do b ao quadrado sobre 4 ao quadrado, ficou b sobre 2a. Então, isso daqui é x mais b sobre 2a ao quadrado. Muito bem. Isso daqui é isso daqui. E repetir essa outra parte aqui. Né? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal?
eu vou tirar esse quadrado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a raiz em ambos os lados. Então, se eu passo de um lado, eu passo do outro. Por que eu passei a raiz? Porque aí eu vou poder cortar o índice da raiz com esse cara aqui, né? Com o expoente do x mais b sobre 2a ao quadrado. Então, foi isso que eu fiz. Só que se eu passo a raiz de um lado, tem que passar do outro também, porque tem que manter a balança, né? A equação é uma balança. Muito bem. Feito isso. E agora, o que vai ficar? Vamos olhar esse lado aqui. Então, nós tínhamos o que, pessoal? Aqui saiu só o x mais b sobre 2a, né? Que eu cortei o índice com o expoente. Agora aqui vai ficar a raiz desse cara aqui, né? O de cima, como é uma expressão que a gente não tem a raiz exata, uma expressão complicadinha, a gente vai manter a raiz, né? Então, eu mantive aqui, né? Agora o de baixo, raiz de 4a ao quadrado é 2a. Então, coloquei aqui e tirei da raiz. O mais ou menos é por quê? Porque a gente passou a raiz de ambos os lados, né? Como a gente lembra que aquela história que eu expliquei para vocês, sai em módulo, né? Como x mais b sobre 2a, eu não sei se ele é positivo ou negativo, mas a gente supõe que ele seja positivo. Então, sai em módulo e o módulo origina aquele mais ou menos lá. Então, por causa disso que tem o mais ou menos, né? A gente supôs que o x mais b sobre 2a é positivo. Mas por conta do módulo saiu mais ou menos. Então, muito bem. Agora o que a gente tem, pessoal? Então, peguei, agora isolei o x, certo? Isolamos a incógnita x. Então, vai ficar que jeito? X igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, está isolado o x. Então, eu tenho o quê? Tirei o MMC aqui agora. Ó. Denominadores são iguais, então basta eu somar os numeradores. Então, vai ficar menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, aqui tiramos o MMC, desse cara aqui, né? E aqui nós temos, pessoal, a fórmula de resolução de equações quadráticas. Essa daqui é a tal da fórmula de Bhaskara. Só que a gente escreve ela de um jeito mais simples. A gente dá uma desmembrada nela aí, para ela ficar mais bonitinha. O que a gente faz? A gente pega esse cara que está dentro da raiz aqui, ó, o b ao quadrado menos 4ac, e chama de delta. Tá? Porque aí a gente faz isso daqui separado e depois substitui aqui no lugar da raiz, que é no lugar do delta. Tá? Então, pessoal, essa expressão b ao quadrado menos 4ac é um número real, tá? Chamado de discriminante da equação. E é indicado pela letra grega delta, tá? Que é esse triângulozinho aqui. Então, nós temos que x, né, a solução da equação quadrática, né, é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Ah, professor, não entendi nada. O que é esse b, o que é esse a, o que é esse c? São os coeficientes da equação. Lembra que a equação tinha o a, b e c? Então, o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o coeficiente do termo, o c é o termo independente, né? Então, vamos ver como que funciona. Então, a gente chama o delta de b ao quadrado menos 4ac. A gente separa ele aqui para a fórmula não ficar muito grande, né? Então, como o próprio nome sugere, pessoal, o delta discrimina o número de raízes reais da equação. E sempre devemos calculá-lo para resolver a equação. Então, antes de começar a resolver a equação, de ir para essa fórmula aqui, né, a gente tem que primeiro calcular o delta, certo? Então, a gente vai ver com exemplos e entender melhor como isso funciona. Então, pessoal, o que acontece? O delta, ele determina umas coisas. Se esse delta aqui, ou seja, quando eu substituir os coeficientes da equação aqui no lugar do b, do a e do c, se esse delta for maior que zero, a equação vai ter duas raízes reais e distintas. O que é isso? Duas raízes? Duas soluções. Tá? Ela vai ter duas soluções diferentes. Se o delta for igual a zero, ela vai ter duas soluções iguais. Ou seja, a gente pode falar, se são duas iguais, ela tem uma única solução real. Se o delta for negativo, menor que zero, não haverá soluções reais. Ou seja, a nossa solução é aquela famosa bolinha cortada. Tá bom?
Então, pessoal, vamos ver uns exemplos, né? Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Nós queremos as soluções reais. Por isso daqui, U igual a R, conjunto universo igual aos reais. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, a gente determina os coeficientes. Então, o A é 1, né? Porque aqui não tem nada, então eu sei que o termo que multiplica o x ao quadrado é 1. O B é menos 8, então o termo que multiplica o x é menos 8. E o C é 15, ou seja, o termo independente é 15. Muito bem, determinamos os coeficientes. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Segunda coisa, nós substituímos os valores na fórmula, então nós calculamos o delta. Quem é o B? É menos 8. Então, delta vai ficar igual a menos 8 ao quadrado menos. Aqui é 4 vezes A vezes C. Quem é o A? 1. Vai ficar menos 4 vezes 1 vezes o C. Quem que é? 15. Muito bem. Menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1 vezes 15, menos 60. 64 menos 60, 4. Então, delta é igual a 4. 4 é maior do que 0. Então, quando o delta é maior que 0, a gente viu que a gente vai ter duas raízes reais distintas. Ou seja, a gente vai ter duas soluções reais diferentes uma da outra. Vamos continuar. Muito bem, pessoal. Encontramos o delta, felizes e contentes. Agora, o que a gente vai? Para onde a gente vai? Para a segunda parte da fórmula, que é o x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Né? Aqui, no lugar do delta, a gente tinha antes isso daqui, né? B ao quadrado menos 4ac. Isso que a gente separa para ficar mais fácil. Então, quem é o b? Aqui a gente tem menos b. O b é menos 8. Então, vai ficar menos 8. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta que a gente encontrou? O delta que a gente encontrou é o 4. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes a. O A era 1, então fica 2 vezes 1. Menos menos 8, menos com menos, dá mais. Então, fica mais 8. Mais ou menos. Raiz de 4 é 2. Então, fica 8 mais ou menos 2 sobre 2 vezes 1, 2. Aí, agora a gente separa. A gente vai ter o x1, que vai ser dado por 8 mais 2 dividido por 2. E o x2, que vai ser dado por 8 menos 2 dividido por 2. Porque aqui a gente tem mais ou menos, né? Então, a gente tem que fazer duas contas. Então, x1, 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Primeira solução, 5. Beleza. Segunda solução, 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Beleza. Então, qual é o nosso conjunto de solução? É 3 e 5. E realmente, a gente teve duas raízes reais, uma diferente da outra. Ok o primeiro exemplo, pessoal? Não. Não? Quem falou não? Eu, Raíssa. Raíssa? Qual parte você não entendeu, Raíssa? Essa segunda parte, porque, tipo, a gente foi lá, descobriu o valor do delta lá, que ele era maior que 0. Uhum. Mas e agora, por que x... Por que a gente, tipo, x igual menos b, não sei, não entendi. Vamos voltar lá então para a gente entender o começo da história. Então vamos lá. Lembra que a gente chegou nessa fórmula aqui, ó? Eu vou voltar lá. Tá vendo? Essa fórmula que a gente chegou no final, não é? Então o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, não é? Isso que a gente chegou na demonstração. Só que essa fórmula é um pouco grande e um pouco feia, né? Então, o que a gente faz? A gente pega isso daqui que está dentro da raiz e chama de delta. E faz ele separadamente. Tá vendo? Ó? Então, ó, eu vou colocar aqui tudo. Ó. Então, a gente tem x igual a menos b, mais ou menos a raiz disso, sobre 2a. Só que como ela é muito grande, a gente separa. A gente pega esse negócio que está dentro da raiz, faz a conta dele separado, que é o delta, certo? Que é o b ao quadrado menos 4ac. Escreve a segunda parte assim, ó, menos b mais ou menos a raiz do delta, que é isso daqui que a gente fez separado, sobre 2a. Ok? Então, a gente separa essa forma. Ok? Para não ficar muito grande. Entendeu? Então, ó, o que a gente fez aqui primeiro, nessa daqui? A gente primeiro calculou o delta. Muito bem.
Então, como a gente separou, a gente tem que agora pegar esse delta que a gente encontrou e jogar aqui na segunda parte da fórmula. O que tá gritando? Ok? Eu acho que é o microfone da Carol. Desculpa, eu não vi que tava ligado. Sem problema não, Carol. Sem problema. Certo, pessoal? Certo. Ok, Raíssa? Ficou mais claro agora? Ficou. Tá? Então, ó, quer que eu reexplique essa parte aqui? Não precisa não. Precisa não? Tranquilo? Mais alguém, pessoal? Ficou em dúvida? Tranquilo? Não. Sim. Beleza. Então vamos lá. Exemplo 2. Então nós temos aqui, ó. Tranquilo não tá, né? Tranquilo, não tá, Ferreira? Não entendeu, não? Não. Entendeu, mas tem que ir na prática agora, porque É. tá louco o tamanho de conta. Na prática você vai pegar o jeito, pode ficar tranquilo, tá? Vai ter bastante exercício para praticar. Então, ó, vamos lá. Ai, ai. Não, nem precisa de tanto exercício assim, não. Não, é pouco, são 50. Então, ó. 2. Juninho, Oi. você não pode dar segunda O quê? exercício ao vivo? Segunda, eu vou dar um pra vocês praticar no final de semana, entendeu? Aí depois, segunda. Não, é que eu tô falando que aí eu acho melhor a gente ver direitinho, poxa, esse negócio de máscara. Aí segunda-feira, se passar pra gente fazer ao vivo, que aí, se a gente tiver dúvida, a gente já vai perguntando pra você. Sim, eu fiz uma folhinha. Falaram, Além, Ferreira, foi bom você falar, porque eu fiz uma folhinha com mais algumas, sabe? E aí o que eu tava pensando? Vocês fazem os exercícios da apostila esse final de semana. E segunda-feira eu posto a folhinha lá no Classroom e a gente faz junto na aula ao vivo, tá? Final de semana não, Juninho. Ah, não. Só um pouquinho só, não faz mal pra ninguém. Então vamos lá, pessoal. Esse pouquinho demora 2 horas. Demora não. No mínimo. O que é 2 horas na nossa vida? Então, pessoal, ó, vamos lá. Exemplo 2. Então, primeira coisa, vamos determinar os coeficientes, né? A, B e C. Então, A é 1, B menos 4, C 4. Beleza. Então, primeira coisa, calculamos o delta. Então, delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? Menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1 vezes 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. Então, fica 16 menos 16, o delta dá 0. Se o delta é igual a 0, então nós temos uma única raiz real. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos para a segunda parte da fórmula. Então, nós temos x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b é menos 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de 0, né, o delta deu 0, sobre 2 vezes 1, que o a é 1. Então vai ficar menos 4, vai dar mais 4. Vai ficar mais 4, né, 4 positivo, mais ou menos raiz de 0 é 0, então vai ficar 4 mais ou menos 0 sobre 2. 4 mais ou menos 0 é o próprio 4. Então vai ficar 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, conjunto de solução, 2. Então, quando o delta é 0, nós temos uma única solução. E essa solução aqui, no caso, foi 2. Beleza? Ok? Ok, Juninho. Ok. Maravilha. Exemplo 3. Nós temos agora o x ao quadrado menos 7x mais 20 igual a 0. Então, vamos lá, meus amores. Primeiro,
determinamos o A, que é 1, o B, que é menos 7, e o C, que é 20. Então, vamos lá para o delta. Então, o B é menos 7, então vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 20. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1 vezes 20 dá menos 80. 49 menos 80 dá menos 31. Porém, agora fez sentido. Oi? Agora que eu entendi. Agora você entendeu? Então, porém, quando o delta é negativo, pessoal, o que acontece? Não existem soluções reais. Então, a nossa solução é bolinha cortada. O delta deu negativo, pessoal, não precisa nem fazer essa segunda parte aqui, viu? É bobagem. Aí facilita a nossa vida, que aí a Isso. conta fica pela metade. O delta deu negativo, já para aqui, põe solução bolinha cortada. Aí, o que está escrito aqui? Ó? Não existe x pertencente aos reais, tal que o x soluciona essa equação. Ou seja, tal que quando eu substituo esse x aqui, o número que eu cheguei no lugar do x, a equação resulte em zero. Tá? Que a raiz de uma equação, ou seja, a solução de uma equação, é justamente o número que eu coloco no lugar do x que faz com que ela zere. Isso seja igual a zero. Tá? Então, pessoal, esses são os exemplos, ok? Eu esqueci de colocar aqui as atividades, porém, doravante, todavia, eu falo aqui para vocês agora. Põe lá no Classroom. Tá? Eu ponho no Classroom também, mas eu vou falar para vocês aqui. Então, pessoal, Aí é melhor nem passar. vocês vão... Ô, Juninho, Oi, mas e se o C for negativo, vai ter que multiplicar pelo número negativo? isso, aí se o C for negativo, por exemplo, se fosse menos 20, aí teria que ser aqui menos 20. Tá? E com o x negativo, o a negativo, como fica? Se X o A ao for quadrado. negativo, Uhum. por exemplo, o A for menos 1, mesma coisa, vai ficar 4 vezes menos 1 menos 20. Aí você tem que fazer o jogo de sinal, né? Aí coloca parênteses e menos 1. Isso, aí você tem que fazer o jogo. Você tem menos 4 vezes menos 1, vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 20, menos 80, certo? Uhum. Aí ficaria assim. Juninho, a gente só não precisa, tipo, terminar a conta quando o delta dá negativo. Isso. Aí a gente não precisa fazer mais nada. Isso. Entendi. Torcer pra todos dar negativo, não. Isso. Ô, Juninho, volta lá no exemplo 2 lá rapidinho. Volto. Pois não. Aí. Quer perguntar alguma coisa? Não. Eu só vou ver o negócio. Só pra copiar. Não, é só pra tirar print, não. Tirar pra Juninho. Valeu, Juninho. Ô, Juninho, Oi. falta um antes. Hã? Falta no exemplo 1. Posso voltar no exemplo 1, Marinho? Pode. Tirou print, é. Depois eu vou passar. Agora mesmo eu vou colocar o vídeo lá também, pessoal. Vai pra frente. Um slide pra frente. Tadinho do Juninho atural. Capaz. E, Juninho, você põe um negócio desse pra nós, pra você ver. Juninho, Olha, ó, tá me ameaçando? Não faz Flamengo não vai ganhar. Não faça ameaça, que o Juninho é vingativo, velho. Juninho, Oi. explica como que faz dentro dessa chave depois que dá o resultado do x. Aqui? Que aí o que termo que divide por 2, A e B, o que divide? Tá. Então, ó, daqui veio pra cá, tá vendo? Então, o que aconteceu? Aqui o B era menos 8, então ficou menos 8, mais ou menos a raiz do 4, que era o delta, sobre 2 vezes A, o A era 1. Então, ficou menos 8, dá mais 8, raiz de 4 é 2, então fica 8 mais ou menos 2 sobre 2. Aí, por que separa aqui nessa chave, Ferreiro? Porque a gente tem 8 mais ou menos 2. Então, primeiro a gente faz o 8 mais 2, faz a conta, e depois o 8 menos 2 e faz a conta. Por isso tem duas, tá vendo? Então, o que acontece? Aí aqui ficou x1, 8 mais 2. Eu excluí o menos e fiz o mais primeiro.
Então ficou 8 mais 2 sobre 2. 8 mais 2, 10. 10 sobre 2, 5. E aqui eu excluí o mais e fiz o menos. Então ficou 8 menos 2, 6. 6 por 2, 3. Ok? Ok. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Podem falar, não tem problema. Se der negativo na hora de descobrir o valor de x, não tem problema não, né? Não, não tem não. Não tem problema não. Tá? Mais alguma pergunta? Ah, Oi? Ai, Juninho, passa esse exercício pra segunda. Não, tem que passar esse final de semana, Fê, pra vocês praticando. Não precisa não. no final de semana é férias. Não, não é não. Juninho, passar pro final de semana é tortura, pelo amor de Deus. Faz isso não comigo. É pouquinho exercício, Juninho. pessoal. Sério mesmo. Olha, Juninho, a gente já tem que ficar em casa trancado, sem poder sair. Fazendo as atividades tudo trancado em casa. Ainda fazendo final de semana é tortura, Juninho. É, Juninho, isso daí é muito ruim. Né, não vê a hora de chegar na sexta-feira e você quer passar os coisas pra fazer no final de Gente, semana. vamos arrumar argumento que convença. Não Juninho. esse argumento. Ah, Já Eu acho arrumei, tô melhor trancado dentro de você- casa, não posso sair. Não Ah, tem Eu como eu acho ficar melhor fazendo você essas coisas, não. ah, Eu acho melhor você passar a segunda, porque a gente tem muita dúvida, né, direto. É, Juninho. Tem Aí, que tirar- tipo, segunda-feira, na aula online, você passa esse exercício que você ia dar pra hoje. Aí a gente vai fazendo junto com você, que aí a gente vai tirando uma dúvida, por causa que é muito termo. Então, vai ser sempre diferente. Aí, Juninho. tá Um bom bom, argumento pessoal. é Ó, invasão de casa com uma faca. Não, Pessoal. mas é verdade. ó, Mas Então, Ótimo argumento, Gabriel. Segunda-feira pra terça, então? eu vou dar essa colher de chá para vocês. Tudo bem? Obrigado. Não precisa, eu não vou dar dever não, tá? Deixa pra segunda, tá bom? Então, ó, Obrigado. de nada, tá bom? Ó, Por isso que o Juninho é meu professor favorito. então, pessoal, ó, mas não se E o acostumem, Donato ainda fala mal dele. tá? Não se acostume, tá bom? Não se acostume. Ó, no próximo final de semana vai ter dever, tá? Esse daqui eu sei Mas que não vai vocês... aumentar por causa de hoje, não, viu? Hã? Não É vai melhor aumentar por causa de hoje. Não É vou melhor aumentar ter não. hoje. Não Porque vou senão você aumentar vai não. Mas, ó, esse final de semana eu vou dar um descanso para vocês, que eu entendo que realmente está puxado. As aulas online são mais puxadas para nós professores e ainda mais puxadas para vocês. Então, esse final de semana eu vou dar um descansinho para vocês, relaxarem aí, tá bom? E segunda-feira a gente faz isso então na aula, tá? Tirando dúvidas com o senhor Juninho. Aê, Juninho. Tá bom? Obrigado, Juninho. Mas no próximo final de semana provavelmente terá, tá bom? Ok. Então esse eu vou dar de descanso, mas no próximo eu não posso. Então, pessoal, um abraço, viu? Fiquem com Deus. Abraço. E, Tchau, Juninho. e bom descanso para vocês. Tchau. Falou, Juninho. Falou. Tchau, Juninho. Tchau.